resolvido. Pedro vai voltar a treinar e Flamengo encontra jogador para ser reserva de Georgian de Arrascaeta. E a contratação não depende do tempo limite da janela de transferência. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu começar esse vídeo aqui pedindo o seu like. É muito importante que você dê o like no vídeo. Você não paga absolutamente nada para dar o like. Só apertar o botãozão do like aí e ficar por dentro das notícias do Mengão. Bom, começar falando sobre Felipe Luiz, porque a informação, gente, ela é a seguinte. O Felipe Luiz ficou chateado, fizeram uma brincadeira. Ontem saiu a informação de que o Pedro não teria ido treinar porque estava com dor de dente, dor na boca e tal. E aí alguém, de brincadeira, fez uma montagem lá com o perfil da rede social do Felipe Luiz dizendo: tu não joga com o dente, tu joga com os pés, não com os dentes. Então bora treinar. Não foi o Felipe Luiz que fez isso. Inclusive o pessoal que trabalha com ele entrou em contato com a gente pedindo para que a gente viesse desmentir tudo isso, porque, tipo assim, parece uma bobeira, mas uma bobeira que pode ser tomada como verdade. Daí daqui a pouco tá um dando matéria disso, tá outro dando matéria daquilo, e isso começa a rodar e acaba tendo um problema maior. Acredito que alguns de vocês devem ter recebido isso no WhatsApp. Isso não aconteceu. Alguém deve ter feito de brincadeira, sem ter noção do tamanho do problema que isso poderia desencadear, já que o clima era muito pesado. Por que eu digo que era muito pesado? Porque o problema está resolvido. Ontem, no final do dia, o pai do Pedro e o empresário do Pedro estiveram no Ninho do Urubu. Tiveram uma longa conversa com o Marcos Braz. Daí, num dado momento da conversa, o Marcos falou: não, calma aí, vamos resolver isso aqui. Pegou o telefone, ligou pro Pedro e foi para a casa do Pedro. E na casa do Pedro, Marcos Braz, o empresário do Pedro e o pai do Pedro conversaram e conseguiram chegar a um acordo. O Pedro volta a treinar hoje e as coisas devem voltar ao normal. Eu acredito que o Marcos Braz também deve conduzir uma conversa entre ele e o técnico Jorge Sampaoli. Essa conversa tem que acontecer. Eu acho que os dois estão com problemas um com o outro, então que eles sentem, que eles conversem, que eles se entendam. Essa é a grande realidade. E que as coisas fiquem tudo às claras. É muito importante isso, que as coisas fiquem tudo às claras e que o problema ele seja de fato resolvido, que o problema seja de fato estancado. Ontem à noite eu fui jantar até com um grande amigo meu, Dr. Marco Túlio, que é advogado e muito especializado na área trabalhista. Eu perguntei para ele, falei: doutor, mas por que o Flamengo não tomou nenhuma atitude pública? Por que o Flamengo, por exemplo, não fez uma nota oficial para falar do caso? Ele falou que o Flamengo, nesse momento, precisa se resguardar juridicamente. O Flamengo fez certo, inclusive, em não ter feito nenhuma nota pública, em não ter emitido nenhuma nota oficial. Por quê? O Flamengo precisava, naquele momento, se guardar, tanto do Pablo, que seria demitido por justa causa, como do Pedro também. Tinha até pessoas falando que o Pedro iria acionar um advogado para rescindir o contrato. A informação que eu tive, gente, é que não teve absolutamente nada disso. Ele poderia, talvez, eu não entendo muito bem como é que funcionam essas coisas de lei, eu não estudei para isso, mas, assim, seria uma situação muito extrema, muito complexa até chegar aqui. Então, não é uma coisa tão fácil, não é uma coisa tão tranquila, porque se o Pedro rescinde o contrato dele com o Flamengo, seria basicamente o Flamengo pagando pelo erro do preparador físico. Porque não foi o Flamengo que foi lá dar um soco nele, não, foi o preparador físico, que também era funcionário do Flamengo. O que o Flamengo fez? Demitiu, você está demitido, você está fora daqui, vai embora. Foi demitido o preparador físico. Por esse motivo, o filho dele não foi demitido, porque teoricamente o filho dele não pode pagar pelo erro dele. Se o filho dele fosse demitido, o filho dele teria que ser demitido normal.
recebendo os direitos, recebendo as coisinhas, estamos aqui e vai embora. Que eu acho que pelo que aconteceu com o Fernando Gil na semana passada, o filho dele também deveria sair, porque já deu indícios que é um cara desequilibrado, que é um cara que não mede a consequência das coisas. Mas, enfim, parece que tá lá ainda o filho dele, foi a informação que a gente teve. Guardar para ver como é que vai ficar essa situação. Então a informação é essa, tudo resolvido, Pedro vai voltar a treinar, graças a Deus as coisas devem voltar para o trilho. A informação que eu tive também é que ontem o treino do Flamengo foi muito pegado, os jogadores treinaram forte, treinando firme, todo mundo focado para o jogo de quinta-feira contra o Olímpia, tá certo? Mudar o assunto, falar agora sobre reserva para Georgian de Arrascaeta, por quê? A janela de transferência está fechada, tá fechando, né? Fecha amanhã, quarta-feira, dia 2. E a informação, gente, ela é a seguinte, o Caê Mota trouxe ontem na Sport TV de que o Flamengo, ele tem jogadores que vão vir, o Flamengo vai contratar um jogador para ser o reserva do Arrascaeta, independente da janela de transferência ou não. Mas como assim, Flávio? Se a janela fechar, o Flamengo não pode contratar. Pode, desde que os jogadores estejam sem contrato. E daí, existem 4 jogadores que estão sem contratos e a informação é que o Flamengo já entrou em contato. Tem o Lanzini, ele está sem contrato. O Roberto Pereira, ele está sem contrato. O Vieto, que jogava no Al Hilal até esses dias aí, até jogou contra a gente no Mundial, ele está sem contrato. E o Payet está sem contrato. Vou explicar a situação de cada um deles. O Lanzini é argentino, tem 30 anos, estava jogando no West Ham até agora, no mês de junho, está sem clube. Pode vir de graça para o Flamengo. Ele viria de graça, faria um novo contrato, é claro, que receberia um valor em luva, aquelas coisas todas, mas chegaria para suprir essa ausência, chegaria para suprir na ausência do Georgian de Arrascaeta. O Roberto Pereira, desses 4, é o cara mais regular. Já o Payet, ele teve a última temporada que não foi muito boa, mas as 2 outras foram boas temporadas. E o Vieto também, na última temporada dele, jogando pelo Al Hilal, ele jogou muita bola. São 4 opções aí que estão se falando no Flamengo. Nesse caso, de hoje para amanhã, não conseguiu contratar o Claudinho, não conseguiu contratar o De La Cruz, não conseguiu trazer uma reserva para o Arrascaeta, não tem problema. O Flamengo vai começar a resolver dessa forma. Vai trazer um jogador que está sem contrato, ele viria, teoricamente, de graça para ser o reserva do Georgian de Arrascaeta. É uma solução momentânea que o Flamengo está encontrando para resolver esse problema, já que de agora para o final do ano, as competições elas vão se afunilando, as competições elas vão diminuindo, as competições elas vão aumentando a intensidade, os jogos vão ficando mais difíceis. Por quê? A gente tem aí o jogo contra o Olímpia quinta-feira. Aí na outra quinta também. Aí passa do Olímpia, você pega ou Argentino Júnior ou Fluminense. Passa do Argentino Júnior do Fluminense, você pode pegar Atlético Paranaense, você pode pegar o Bolívar, porque é um jogo na altitude, você pode pegar o River Plate e o Internacional. Você pode pegar um desses 4 times nas quartas de final. E daí na semifinal você pega um dos 3, por exemplo, que pode sobrar. Então assim, não é um caminho fácil, não é um caminho tranquilo. Então o Flamengo tem que se reforçar e foi essa a solução que o Flamengo encontrou, uma solução momentânea, um reserva para o Arrascaeta, caso não consiga fechar de hoje para amanhã, Claudinho, caso não consiga fechar de hoje para amanhã, o De La Cruz, o Flamengo vai atrás de um desses 4 jogadores para resolver o problema que é um reserva para Arrascaeta. Desses 4, qual você contrataria? Qual você conhece? Eu vou ser sincero, eu falo mesmo, o único que eu vi jogar foi o Vieto, que jogou contra a gente no Mundial de Clubes. Achei boas características dele no meio campo, jogador de criação, jogador rápido, meteu um golaço na gente, cara, brincadeira. Acho que foi o 3º gol do Al Hilal, ele meteu um golaço na gente, só. Enfim, eu gostei do jogador, mas eu vi um jogo só, não posso falar dele da temporada, não vou dizer que eu acompanho o campeonato lá da Arábia, que é mentira, eu não acompanho. Mas desses 4 eu só conheço um, o Lanzini já jogou até no Fluminense, né? Jogou no Fluminense, jogou no River, jogou em alguns clubes. Pelo que me falaram, é bom jogador também, joga muito, tava no West Ham agora. Vamos ver qual dos 4 estarão no Mengão aí, mas a tendência
é que aconteça a contratação. Por isso que eu digo que é importante você se inscrever no canal, você que não é inscrito, porque a gente está em cima. A gente fez uma madrugada de live e a gente está sempre atrás de tudo para ir mantendo vocês bem informados. Então você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, porque vai ajudar a gente e você também vai ficar sempre muito bem informados. Bom, para terminar o vídeo, o Flamengo volta a treinar hoje, já avisando o jogo da próxima quinta-feira, jogo importante. A princípio, o problema do Pedro está resolvido. Ficou até de ter uma entrevista coletiva, acho que não vai acontecer mais, porque aconteceria hoje, não falaram mais nada, talvez amanhã, mas amanhã é véspera de jogo, não sei. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar tudo isso. Eu vou ficando por aqui, agradecer a vocês pela audiência, agradecer a vocês pela moral, muito obrigado por tudo. Você não é inscrito no canal? Faz o seguinte, tem um botão aqui embaixo, não perde tempo, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o teu like, beleza? Valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis, valeu!